que é Deus e o que é chamado Deus, comentou há 9 horas atrás. Bom amigão, todos argumentos perdido, porque a palavra Deus é dado por nome da mentalidade criativa de qualquer um. Porque não se pode sondar a mente uns dos outros. E também é nome da sabedoria. Por isso está escrito, o Deus sabedoria. Teu Deus é Deus de visão. Teu Deus é de sabedoria. Teu Deus é de justiça. Tudo isto se refere ao seguinte: tua mente é de visão das coisas. Tua mente é de visão da justiça, etc. Tua mente é de bom proceder. Deste modo, se coloca a palavra Deus para aquilo que não se explica, assim como você a mente que esteja pensando agora, como eu agiria ouvindo este vídeo. Agora, muitos têm Deus para todos os procedimentos, como a existência do DNA descoberto, assim se envolve este nome na natureza no universo, e tudo o que não podemos fazer, e vemos pronto. Aí, vêm as histórias, de como seria tais coisas até o ser humano existe. Ideias. Assim, os pensadores, expõem sua ideia mental e é chamado Deus, assim como a vida, etc. Mas tem os fanáticos que criam regras segundo o seu Deus, isto é, segundo a sua mentalidade enquanto está acordado, pois, quando dorme, é como se a sua mentalidade não é sua, é como está morto. As Escrituras é uma ciência em andamento, assim como a ciência. Ele aqui fala da história de Noé, mas é uma história como todas as outras. Aí se perguntam, para que tal história? Eu vou dar uma dica do teste mental que existe, para ver a visão da mentalidade. Vamos lá, apresenta o Senhor e apresenta Deus. O Senhor é o segmento da história anterior que forma o homem, e pelo procedimento do homem ele se arrependeu, e na história ele vai destruir tudo o que ele formou. E Deus seria a vida que vestiamente faz viver o corpo em cada um deles, mas não pertence ao Senhor tal vida. Assim, o que o Senhor ia fazer? Chega perante Deus, como uma carta. Segue a história para atestar a mente. Deus vai até Noé, e diz, chegou perante mim a destruição de toda a carne, que é chamado alma vivente. Então Deus diz, o pecado cresceu muito, então vou destruir toda a alma vivente. Paramos aqui. É aqui que aconteceu o teste, para quem lê. Dizem que Deus destruiu, porque diz, eu vou destruir. Agora vamos supor que um amigo seu diz, me arrependo de ter feito o povo deste bairro, e vou destruir. E ele manda para você esta carta, que chega perante você, e você vai até seu melhor amigo que anda contigo, abre a carta e diz o que nela está escrito e chegou até você. Você vai dizer o que nela está. Você vai dizer, me arrependo de ter feito o povo deste bairro, então vou destruir a todos. Quem lê a tua história, vai dizer, foi o Aparecido mesmo, porque foi claro em dizer, me arrependo e vou destruir todos deste bairro. Mas esqueceram, que isto chegou perante você. Entendeu o porquê das Escrituras? Assim testou a muito e poucos passaram no teste. Aí vem a continuação apontando o procedimento da mente de um povo, o qual seu Deus, isto é, o qual sua mentalidade é assim e assim e assim. É claro que não passando no teste da criação, não passando no teste da história de Adão e não passando na história que acabei de te revelar, como procederão os que criaram religião? Não é cada qual a sua própria visão? E assim não vai existir a crítica, daqueles que também não sabem o que estão falando. E aí, os sábios se calam, para não quererem impor o que é o correto, porque uma vez que se entendeu errado e até fundaram religião, eles têm fé que estão corretos. Assim como a crítica vai dizer que estão corretos, mas não podem apontar dentro da história, aonde estão errados, se tornam iguais. E os outros que têm as Escrituras por fantasia e ilusão, procederão do mesmo modo, porque vão ler, e não vai passar no teste. E assim a mente deles, que é chamado de seu Deus, é um Deus sem visão e de tendência crítica. Se fossem inteligentes, tentariam passar no teste, e fazer a crítica entendendo do que está falando. Eu entendo de quase todos os testes escritos nas histórias nelas, e no tento ir mostrando aos poucos, sem pressão de dizer, é assim e tem que ser assim. Isto é impossível para o crítico, e para o da religião e para mim, querer convencer alguém. Não vai funcionar. Cada corpo possui a mente que domina o corpo, é quem faz mexer os braços as pernas, e analisa a situação de sobrevivência, analisa a pergunta, analisa os direitos, analisa o que é justo e o que não é, e é essa mente que aceita o nome que os pais lhe deu,
E isso está dentro e só o identificamos no visual de um corpo, e dizemos, aí está fulano, que o nome não é a mente nem seu corpo. Isso é tão vicioso que nos mesmamente, dizemos, me veio na mente uma ideia, que deveria dizer, veio a mim uma ideia, pois sois vós mesmo a mente criativa. Assim, seguimos cada um na sua e não tenho nada contra qualquer um que seja. Valeu, amigão.